certos da direção do Senhor, para consolidarmos ainda mais uma visão de que o Senhor não nos chamou em vão, mas sim uma proposta clara de que nós somos sal que salga, luz que ilumina, e nisso nós não podemos ser passivos. A gente, nesse ano de 2019, temos falado muito sobre essa questão de liderança. Cada crente um servo, cada crente um discípulo, cada crente um chamado, cada crente um dom, e automaticamente um instrumento nas mãos do Senhor para aquilo que Ele quer fazer. Nesse caso, a gente precisa totalmente dele para isso. Nós não temos fórmulas, nós não temos jeito, a gente não tem livro que leu, nem conferência que assistiu, para que isso se torne realidade. Nós dependemos totalmente do poder do Senhor em nossas vidas, para que isso, de fato, se consume, e assim a gente seja aquela pessoa que Deus quer que a gente seja. Na verdade, quando nós observamos o Antigo Testamento, as pessoas assim, elas eram chamadas de salvas, pessoas salvas. E o conceito do Antigo Testamento de pessoas salvas era muito mais amplo do que o conceito que nós temos hoje. Assim, o Novo Testamento, alguma coisa se perdeu aí na caminhada, que o conceito de salvação, para muitos, é apenas algo histórico. Deus me visitou, eu tomei uma decisão por fé, automaticamente a sua ação pela graça, assim Ele me salva. E isso fica na estrada, assim, salvos pela graça. No Antigo Testamento, o conceito de salvação era mais amplo. Salvo dos inimigos, salvo da enfermidade, salvo das lutas, das adversidades, salvo. A salvação no Antigo Testamento, uma visão era muito completa. Tanto é que em Deuteronômio, capítulo 32, verso 29, Moisés ele diz assim: vocês, ó Israel, como vocês são felizes, porque vocês são um povo salvo pelo Senhor. Fortaleza, escudo, rocha, espada, um povo salvo. E como vocês são felizes por isso. Isaías 43, o Senhor mesmo declarando que não há Salvador que não seja Ele. Fora dele não existe Salvador. E não é uma questão de salvação para ir para o céu. É salvação absolutamente completa em todas as áreas das nossas vidas. Então, se nós pudéssemos trazer para hoje essa reflexão, nós não somos salvos para ir para o céu, nós somos salvos todo dia, porque a cada instante, a cada momento, a cada situação, nós precisamos dessa ação divina, nós precisamos dessa visita do Senhor que nos salva. E várias salvações precisamos, e a principal delas é sermos salvos de nós mesmos. Porque se tem alguém que atrapalha bastante o processo daquilo que Deus quer fazer, somos nós mesmos. Então, a maior salvação que eu acredito que Deus opera em nossas vidas é quando Ele consegue nos livrar de nós mesmos. E assim não sou mais eu quem vive. Na verdade, quando a gente consegue chegar nesse nível de compreensão, entendimento, vida, essência, natureza, de que não sou mais eu quem vive, então, de fato, ocorreu a salvação e a libertação completa que o Senhor faz. Há um texto que nós refletimos no nosso retiro desse ano, na Semana Santa. Queria voltar os olhos para ele, convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 32, que num episódio desse encontro desse Deus que salva, orando nesse texto, e na dependência do Senhor, eu espero que seja um encontro também conosco nesse lugar. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Aqui a situação é que Jacó, ele está se escondendo do seu irmão, e aqui é um momento onde ele está realmente, de fato, entregue, porque ele percebe que Esaú está se aproximando, e se você tem familiaridade com a Bíblia, sabe por que ele está fugindo. Ele tem uma dívida muito grande com seu irmão, e não é dívida financeira. E ele tem o sentimento de culpado, ele tem um sentimento, de fato, de um homem que está, como ele fala aqui no versículo 10, ele se acha, de fato, um homem indigno das misericórdias do Senhor.
Mas o texto que eu peço você para me acompanhar, a partir do verso 22, Gênesis 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar no ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até romper do dia. Vendo este que não podia ir com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. Gosto de algumas perspectivas da leitura bíblica. Eu creio que não existe nenhuma revelação mais poderosa, mais transformadora do que as próprias Escrituras. Nós não estamos diante de um livro, nós estamos diante das Escrituras do Senhor, que Ele inspirou pelo seu Espírito e nos revelará pelo mesmo Espírito hoje à noite. Minha oração é que seu coração esteja aberto, sua mente cativa. E uma das linhas que eu gosto muito de trabalhar com a Bíblia, para que a Bíblia fale conosco, é exatamente perguntar à própria Bíblia: o que o Senhor tem para me dizer nesse texto? O que o Senhor quer de mim? Não acredito que esse texto ele seja histórico apenas, eu acredito que esse texto também é pedagógico, como toda a Bíblia. Não é simplesmente para falar de um encontro, mas é para falar de um Deus do encontro. Não é para falar de Jacó, mas para falar do Deus de Jacó. A Bíblia revela quem Deus é. E esse mesmo Deus que está hoje à nossa disposição, eu peço para que Ele nos diga nesse texto o que Ele quer de nós. Um povo que precisa ser salvo, um povo que precisa ser curado, um povo que precisa de salvações específicas a cada dia e a cada contexto absolutamente peculiar e único que é seu e é meu. Porque se eu chego, Clédson, e digo para esse texto: Senhor, Tu sabes que eu preciso ser salvo disso. O que o Senhor tem para me dizer sobre essa necessidade agonizante? Por esse texto. O que o Senhor tem para dizer para mim? Bom, eu me atrevo a sugerir algumas coisas que o Senhor falaria para mim. Primeira palavra que o Senhor diria para mim: Clédson, você quer ser salvo, e eu sei do que você precisa ser salvo. Fique sozinho. Há uma necessidade de você ficar só. Há uma necessidade de você passar tudo que você tem, tudo que é de muito valor, e todas as pessoas que você tanto ama, atravesse o rio. Coloque essas pessoas do outro lado do rio. Para que você seja um homem salvo, eu preciso ter um encontro, é necessário um tempo a sós com você. Nós sabemos que as razões de Jacó de atravessar a família, atravessar tudo que ele tinha, o rio, e ficar sozinho, foram por outros motivos. Mas eu acredito que nesse texto há um Deus que fala conosco. E Ele pode estar hoje nos trazendo uma reflexão para que nós saiamos, não dos nossos esconderijos sombrios, solitários, mas do meio das pessoas que nós nos escondemos. Há muita coisa de valor nossa, seja ela qual for, pessoas, bens, valores, que nós nos apegamos e são nelas os grandes esconderijos de Deus. Passe tudo do rio, tenha encontro a sós com o Senhor. Há uma necessidade de um encontro a sós com Ele.
Isso não é muito incomum, meus irmãos, olharmos vidas denunciantes, flagrantes, de que não são as pessoas que Deus queria que fossem, porque não conseguem viver uma vida a sós com Deus. Ou são escoras ou são escorados. Ou depende de cônjuge, ou depende de igreja. É a fé grupal, é a fé coletiva, é a fé do todo mundo. E essa fé é perigosa, é a fé comunitária. Enquanto Deus está nos chamando para um local a só, querendo falar conosco, ter um encontro a sós, nós ainda estamos no momento cheio. É a fé do grupo. Já falei isso aqui algumas vezes, né? De que essa fé grupal é perigosa. É tipo quando eu era criança, eu tocava campainha nas casas e saía correndo. Confessar um grande pecado meu de púlpito. Sabe por que eu tinha coragem de fazer isso? Porque eu andava em bando. A turma da escola, quando sai em grupo, acho que ninguém aqui fez isso. Então, quando vai em grupo, você toca a campainha e sai correndo. Por que você faz isso? É a fé grupal. Você confia no grupo. Sozinho. Você está só. Não, pensa você, sozinho, andando na rua, tocando campainha, saindo correndo. Você não faz isso nunca. Não sei que seja o capeta mesmo, mas você não faz isso. Porque a fé solitária é diferente. A fé sozinha é para gente grande. A fé do quarto secreto, aonde nós temos um encontro a sós com o Pai, é só para gente grande. É só para gente corajosa. É só para gente que quer. Aqui nesse texto, Jacó não agendou encontros com Deus. Mas Deus, ele tinha um encontro agendado com Jacó. Sabe quando? Quando ele pegou tudo que era de valor, tudo que era de pessoas amadas e atravessou o rio e ficou só. O convite hoje, que quem sabe eu percebo essa linguagem do Senhor para mim, você vai continuar com o título de pastor até quando? Até quando você vai se esconder atrás de um título? Até quando você se esconderá atrás de um ministério? Até quando você dependerá de um grupo? Eu queria ter um encontro a sós com você. Muitas vezes nós temos até mesmo coisas muito valiosas, digo, que não são até não muito agradáveis. No domingo passado nós falamos do sofrimento, que não é o sofrimento que deforma, mas é o orgulho que deforma. E nós falamos aqui que quando nós perdemos a noção de quem Deus é, nós nos desviamos. E os nossos sofrimentos, o que passamos, aquilo que sofremos, ele passa a ser valores para nós. Porque eles são úteis, até para escravizarmos os outros, sem percebermos que somos escravos dessa situação. Estou me fazendo entender, irmãos? Tem que atravessar o rio. Eu tenho que pegar essas coisas e atravessar o rio. Eu tenho que ficar sozinho. Quem é você? Pastor Clédson. Não. Pastor é o que você faz. Eu quero saber quem é você. Eu disse, eu sou Clédson, então fique só. Quem é você? Eu disse, eu sou mãe. Eu disse, não quero saber esse seu ofício. Eu quero saber quem é você. Você se perdeu na maternidade. Quem é você? Eu sou esposa do... Não quero saber com quem você casou. Eu quero saber você, quem é você? Filha do... Filho de quem? Funcionário tal... Não importa se você tem DR antes do seu nome, esse DR antes do seu nome, para mim não importa nada, assim como PR. Não, pegue tudo o que você tem, não importa quanto que você tem em conta corrente, não importa se você é devedor ou se você é credor, passe tudo do rio, eu queria então um encontro contigo. E também para de apresentar os teus dramas, os teus medos, o teu sofrimento. Para de apresentar o teu passado como uma justificativa para você não ser a pessoa que eu quero que você seja. Tem a salinha lá em cima, se quiser levar a criança lá, fica
bem mais fácil para ela ficar até brincando lá com a turma, caso prefira. Então, na verdade, quando você apresenta passado, essas coisas, quando você tem o sofrimento para apresentar diante do Senhor, o Senhor está dizendo, não, mas eu queria que ficasse só você, somente você. Porque nós fazemos uma atribuição de que essas coisas fazem parte de nós, Deus não. Quer ser salvo? Então fica só você. Quer ser salvo? Só você. Vamos começar um processo de salvação, salvar das tuas dores, salvar dos medos, salvar da incredulidade, salvar das fobias, salvar dos... Porque até interessante, Jacó estava com muito medo aqui. Ele estava num ambiente de medo e Deus o visita exatamente nesse ambiente. Atravessa o rio, fica só. Queria ter um encontro contigo. Sozinho. Desnudo, sem escudo, sem ninguém, sem escora, sem gente, sem cônjuge, para você colocar a culpa nele, sem passado, só você. Você não é o seu passado. Você se perdeu, você não sabe mais nem quem você é. Um processo de identidade eu preciso ainda construir em você, e foi feito nesse texto. Eu vejo Jacó aqui um homem sozinho, sem depender dos outros. Eu vejo Jacó aqui um homem vazio, sem mais nada ser seu. Eu vejo aqui nesse texto um homem ciente de que ele não tem o controle sobre amanhã. Eu vejo aqui nesse texto um homem livre, a ponto de reencontrar-se com seu irmão. Vou repetir. Jacó nesse ambiente, ele era um homem sozinho. Do jeito que Deus quer nos encontrar. Jacó, nesse ambiente, ele era vazio, porque ele não considerava mais nada como dele. Ele passou tudo. Jacó, nesse ambiente, ele era ciente de que ele não tinha o controle do amanhã, porque ele não sabia se morreria ou se sobreviveria. Jacó era um homem livre, porque ele queria encontrar-se com seu irmão e dar um abraço. E isso aconteceu depois desse encontro, no capítulo 33. Mas aqui nesse ambiente, o seu coração já estava disposto a reencontrar uma pessoa a quem ele devia. Ei, quer ter um processo de salvação genuíno da parte do Senhor? Tem que haver reencontros com pessoas que nos devem. E tem que haver reencontros com pessoas que nós devemos. Não sei se físico, não sei se absolutamente presencial, mas que há uma consciência de que agora eu sou uma pessoa livre. Eu não sou mais devedor, porque eu não tenho mais um sentimento de culpa, assim também como eu não sou mais um credor implacável com aqueles que erraram comigo. Eu sou um homem livre, sozinho, vazio e completamente ciente de quem eu sou e também que eu não tenho o controle do amanhã. É nesse ambiente que um processo de salvação começa a ser forjado. Então, Senhor, eu preciso ser salvo, o que o Senhor tem para dizer para mim? Fique só. Tenha coragem de atravessar tudo que você tem. Fique só. Se você quiser fazer a mesma ideia do quarto secreto, faz todo sentido. Fique só. O apóstolo Paulo diz que ele considerou tudo como perda na vida dele. Faça a mesma coisa, é o mesmo sentimento. E outra que eu acho que o Senhor fala conosco nesse texto, para mim a sua voz é muito audível, é assim: quanto mesmo você quer ser salvo? Quanto mesmo você está disposto a lutar para ser abençoado? Vim aqui e buscar bênção. Estar nos ambientes religiosos e buscar bênção. Vou te contar um episódio. Mateus, num texto conhecido do Senhor Jesus, quando ele fala, lembra do pessoal do templo? Mateus capítulo 21. Quando Jesus chega com chicote, sabe em quem ele estava fazendo a denúncia? Nas pessoas que fizeram do templo um ambiente de barganha.
Não tem nada a ver com a gente. Eu disse, quem disse que não? Porque as pessoas que entravam no templo para sacrificar eram pessoas que estavam sendo manipuladas e também manipuladoras. Mas o interessante é o ambiente que me traz ter os benefícios e as bênçãos. Olha só, você sabia que os sacrifícios que eram ofertados no templo eram sacrifícios meus? São animais que eu tive, animais que eu cuidei, e são esses que serão sacrificados? É o que é meu que eu sacrifico. Sabe o que estava acontecendo no templo? Um culto terceirizado, porque quando eu chego lá, o combo da oferta já está à venda. É passarinho, é cordeiro, o que você vai querer para ofertar? Não tem preço, não tem custo, não tem arranca-pedaço, não tem de mim, não tem coração, tem dinheiro. Eu pago, eu compro a oferta, eu dou a oferta. Quanto que isso me custou? Somente dinheiro. E o ambiente do templo estava contaminado com um grupo que estava fazendo do templo uma banca de negócios de dar e para ser beneficiado. Hoje, nas igrejas, não está muito diferente disso. Quantos fazem dos ambientes religiosos um ambiente para receber de Deus? Quantos entram nos ambientes religiosos com a mentalidade do negócio? Quem mais dá, mais recebe. Essa mentalidade não está tão longe. Se Jesus entrasse nos templos, não precisaria de uma banquinha lá embaixo, vendendo alguma coisa. Precisaria dos corações que ele iria denunciar, não sei se com chicote. Mas seriam as denúncias de um coração que entram nos ambientes que seria dele, não para adorar, não para oferecer, não para ofertar, não para ser o sacrifício, mas para receber dele. E esse é um ambiente em si contaminado. Porque nós não entramos aqui para receber. Jacó, ele brigou. E essa briga é a pergunta que eu faço, que o Senhor nos faz. Você está disposto a ser abençoado até quanto? Jacó é um homem que brigou. E ele tinha uma noção de que aquele encontro ele não poderia deixar passar. Que aquele momento era o único na vida dele, era o divisor de águas. Ele não sabia se era Deus, ele não sabia se era um anjo, ele não sabia se era um homem do Senhor, ele não sabia. O que ele sabia é que era algo divino. E nessa pessoa que com ele briga, ele percebe que de alguma forma ele consegue chegar no nível de igual ou até mais forte que essa pessoa. Ora, se o camarada quer ir embora e ele não deixa, quem é o mais forte? Então, possivelmente Jacó. Porque seja qual for a pessoa, vamos chamar de anjo, o anjo pede para Jacó soltar. Está com vontade de cantar música? Isso é um negócio que fica gravado na mente da gente, é espiritual mesmo. Então, quando Jacó, você nem lembrava, eu te fiz lembrar, né? Então, quando Jacó segurou o anjo, e não deixou subir, dá a entender que o anjo é mais fraco que Jacó. Você já leu o Apocalipse? E você já viu do que um anjo é capaz de fazer? Como um homem pode segurar um anjo? E como um homem segura alguém espiritual? Como um ser humano segura espírito? Na verdade, o Senhor, neste encontro, ele vem ao nível do máximo humano. Não é o homem que chegou ao nível máximo. Deus chegou ao nível máximo da agonia humana. O máximo da agonia, o máximo da luta, foi o local do encontro. Quer ser mesmo abençoado? Qual é o máximo da agonia para que isso aconteça?
Eu quero ser muito um homem de Deus. Qual a dedicação? Eu quero ser muito uma pessoa usada pelo Senhor. Qual a dedicação? Qual a transpiração? Quero ser muito uma pessoa de oração. Qual a dedicação? Como você acha que isso vai acontecer? Queria ser uma pessoa conhecedora das Escrituras, mas com esse estilo de vida. O máximo da sua agonia é essa. O máximo da sua luta é essa. É impossível. E o Senhor conhece o nosso máximo. A luta intensa, a luta a noite inteira, a luta que diz, eu sangro, mas eu não deixo ir, porque eu quero ser abençoado. Eu entendo que a fonte da bênção é você. Eu entendo que você pode mudar a minha história. Eu agora estou percebendo com os meus cansaços extremos, de que agora a minha vida pode ser outra, depois deste encontro, eu não deixarei o Senhor ir, se não me abençoar. Nós temos encontros com Deus que não estavam agendados, mas estavam agendados por Ele. E possivelmente hoje, assim, a gente lembrando, esses momentos foram os mais indescritíveis das nossas vidas. Como Deus me encontrou naquele dia. Meus irmãos, muitos de nós desconsideramos passos que devemos dar. Lembra de Salmo 27? Salmo 27, verso 4 diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então não é só pedir. Deus, me dá alegria em estar na tua casa. Bom, não é só pedir. O que você tem buscado para que a casa do Senhor seja a habitação da tua vida para todo sempre. Não é arrastando chinelo, não é com esse desdém, não é com uma vida que queria querer, não é com esse desiste, não é com esses sentimentos sempre de vítima, não é colocando culpa nos outros. Você já parou para pensar que muitos de nós e muitos cristãos, nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, nenhum irmão presta, ninguém é confiável, nenhuma comunidade é boa o suficiente para você, nenhuma mensagem fala com você, só depende de, contanto que você não está disponível. Qual é o limite da busca? E qual é o limite da entrega? E qual é o limite da luta? Para que Deus possa falar conosco. Isso não é tão simples. O Senhor ainda continua no trono, nós ainda continuamos de joelhos. Ele ainda continua sendo o Senhor, nós ainda continuamos sendo dependentes dEle. A sua palavra ainda continua sendo vida, nós ainda continuamos mortos. Ele ainda continua sendo água, nós ainda continuamos os sedentos. Não é Ele que precisa de nós, somos nós que dependemos dEle. Qual o limite da luta? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar e habitar na casa do meu Senhor para todo sempre. Eu vou buscar isso. Todos os dias da minha vida eu vou buscar isso. Então quando é que a luta acaba? Muitos de nós estamos desistindo pelo caminho. A luta acabou. Baixamos a guarda. Jogamos as ferramentas ao chão, jogamos as armas ao chão, estamos desistindo facilmente, estamos entregando os pontos facilmente. Não chegamos ainda ao limite da agonia e já pensávamos que a vida cristã era algo fácil, ritual, religioso, cerimonial. Não, é luta, amigo. E uma das palavras de Paulo mais usada é luta, soldado, combate. Verso 8 do Salmo 27. Ao meu coração me ocorre. O que o meu coração muda? O que o meu coração se inclina do verso 8 do Salmo 27? Busque o Senhor. E o que o salmista responde? Buscarei o Senhor. A tua presença eu vou buscar. Então isso não vem como encomenda nos nossos endereços confortáveis.
Isso não é entregue para a gente nos nossos ambientes de covardias e de medos. Isso é busca. Quantas pessoas aqui têm formação superior? Um bom número. Quantas dessas pessoas que têm formação superior precisou fazer desses versículos aqui uma realidade? Para que você se forme é muita luta. Para quem foi fácil? Quantas pessoas hoje aqui estão bem? Quantas pessoas são empresários? Quantas pessoas hoje têm família? Para ter família, quanto de luta? Para educar filho, quanto de luta? Para estudar, quanto de luta? Ah, você quer passar com a caneta ungida? Rapaz, pensa numa pilantragem gospel. Porque isso é uma coisa extremamente boa. Unge a caneta e você não precisa estudar. Pensa num negócio bacana. Só um Deus antiético faria isso. Só um Deus corrupto faria isso. Porque o princípio tem que soar. E tem que decidir querer e lutar com tudo aquilo que você quer. Contra o que você quer. Lute. Se não for com luta, nós não vamos. Não há concurso, não há provas, não há aprovações. Sem muita luta. Jacó lutou. Eu quero a bênção do Senhor. Eu quero ser abençoado por Ti. Eu quero que emane do Senhor aquilo que eu tanto necessito para a minha vida. Eu estou necessitando de vida. Eu estou morrendo. Muitos de nós estamos morrendo. Muitos de nós estamos ficando pelo caminho, como fala em Hebreus, prostrados no deserto. Muitos de nós já somos corpos estirados no deserto da vida. Muitos de nós. Mesmo nos ambientes religiosos, mesmo nos ambientes eclesiásticos, estamos morrendo. Porque nós não passamos do lado do rio e não ficamos só, ainda estamos dependendo de coisas e de pessoinhas. Fica só, Deus quer um encontro com você, fique só. Lute, agora lute comigo. Agora lute por aquilo que você quer. Você quer ser um homem de Deus, um homem meu? Então lute comigo. Deus não é fácil, Deus é luta. Deus é diferente de uma coisa que nós queríamos. Deus é luta, é agonia. Porque nós estamos falando não de uma família, não de um concurso, não de uma prova, não de uma aprovação. Nós estamos falando da nossa vida. E se estamos falando da coisa mais importante da nossa vida, não poderia ter uma luta menor do que passar numa faculdade. Não poderia ser uma luta menor do que um mestrado. Não poderia ser uma luta menor do que um doutorado. Não poderia ser uma luta menor do que constituir uma família. Daí você vai mensurando o que é lutar para ser uma pessoa de Deus. Uma coisa que a gente não é muito difícil vocês discordarem, é que hoje, nos nossos relacionamentos, a gente percebe que a maioria dos cristãos, o problema dele não é conhecimento bíblico, o problema dele é que eles não querem lutar. Tanto é que a maioria de nós, quando nós conversamos, a resposta que a pessoa tem é: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Então hoje a nossa maior luta não é fazer com que as pessoas saibam, é fazer com que as pessoas morram. Mas não morrem. Porque eu sei, mas eu até concordo, mas eu não me submeto. Não luto. Quando começa a sair pedaços de mim, eu aborto o processo e continuo no meu conforto gospel. E aí eu nunca sou uma bênção que Deus queria que eu fosse. Meus irmãos, Deus tem projeto de bênção para você. E Deus tem projeto para tornar você uma bênção na vida de outros.
Nós não somos ainda aquilo que Deus quer de nós, ainda não somos, ainda não chegamos lá. Deus ainda está forjando o seu caráter em nós. Deus ainda está trabalhando em nós. Deus ainda não desistiu de nós e nós ainda somos um projeto do Senhor. Então, Deus, o que o Senhor quer de nós? Lute. Não entregue os pontos tão fácil. E não aceite tanta coisa contrária ao que eu quero. Lute. Terceiro, agora Jacó, ele passa a ser alvo da ação de Deus. Porque quando ele fica só, e depois, quando ele é um homem de luta, primeira coisa que acontece na sua vida, Deus muda a sua história. Muda a sua história pelo nome. Antes, você era um enganador. Verso 27. Como você se chama? Ele responde Jacó. Tipo assim, qual é o teu nome? Diz assim, enganador, usurpador. Então o anjo, a pessoa, disse, você não vai mais se chamar Jacó. Você vai se chamar um príncipe. Você vai se chamar Israel. O nome Deus vai fazer parte agora da tua identidade. Você será um campeão de Deus. Você será um vencedor de Deus. Israel. Mudei o teu nome, porque você atravessou tudo pelo outro lado e você teve coragem de ficar só. Você agora tem o teu nome mudado e a tua história mudada, porque você lutou e realmente provou que espera de mim a única fonte de mudança da sua vida. Agora o teu nome mudou. Não acho que nós precisamos ser ex alguma coisa absurda para legitimar a nossa salvação. Eu até achava que eu não era muito crente, assim, porque o meu testemunho é muito fraquinho. Eu nunca, assim, fiz coisas assim que eu olhava os testemunhos e disse, caramba, eu queria ter errado desse jeito. Para o meu testemunho hoje ser boa. Agora transformou. Porque tipo assim, eu era um ladrão, traficante, o líder da gangue. O meu testemunho é muito fraco. Muito fraco. Não é esses negócios todos. Então eu acho que o meu testemunho não lotava auditório. Sim, mas eu queria ver o diabo assim. Não tem, assim, muito não tem. Mas eu sou um ex-aflito. Serve. Eu sou um ex-depressivo. Eu sou um ex-namorador de suicídio. Eu sou um ex-angustiado, um adolescente angustiado, serve? Eu sou um ex-solitário. Não porque as pessoas não me amavam, mas é porque eu não me permitia ser amado. Serve? E um dia, num encontro que o Senhor teve com a minha vida, Ele muda o meu nome e diz assim, você não será mais angustiado. Você não será mais tímido, rapaz. Você será um homem liberto. E o nome Deus vai fazer parte agora do seu nome. Porque nós não mudamos comportamentos, meus irmãos. Não é quem antes traficava crack, agora vai traficar Bíblia. Nós não mudamos comportamentos. Nós não mudamos de nome. A nossa história foi só até aqui. Daqui para frente é outra história. Então não é mudança comportamental, é mudança radical. É nome, é essência, é natureza que muda. E esse era um grande problema na época de Jesus. Havia novos comportamentos, pouquíssimas transformações. A fofoqueira ainda é fofoqueira. O mentiroso ainda é mentiroso. O invejoso ainda é invejoso. O pilantra ainda é pilantra. O orgulhoso ainda é orgulhoso. Só que agora num ambiente gospel. E nada causou mais agonia ao coração de Cristo do que esse grupo. Sepulcros,
caiados. Comportamentos corretos, essência fétida. O Senhor não pegou tão pesado com prostitutas. O Senhor não pegou tão pesado com publicanos. O Senhor só pegou pesado com os religiosos. Com o rosto comprido, da religião, do certo, do cerimonialmente correto, das mãozinhas estendidas, do terninho bem passado, do hino bem cantado, do louvor bem produzido. E o Senhor ia olhando corações e corações e corações, e repudiando, e renegando, e abominando essa galera toda. Isso porque você ainda não mudou de nome. E eu sei o teu nome. As pessoas que conversam com você sabem que saiu de lá sem me conhecer, porque não houve transformação de nome. E a gente não vai ter essas transformações de nome em nenhum ambiente. A gente vai ter transformação de nome no encontro. Isso é que é extraordinário. Esse momento hoje à noite aqui para nós pode ser um ajuntamento, mas para você pode ser um encontro. Isso é que é extraordinário. Porque você nem esperava que Deus ia te falar o que você está ouvindo. E para você está fazendo sentido. Então eu não estou aqui para um encontro, num grupo, num povo, numa fé grupal. Eu estou aqui porque eu estou percebendo que Deus está me chamando para um encontro com Ele. E hoje, ouvindo a sua voz, eu não estou endurecendo mais o meu coração. Eu estou disposto a sair daqui e lutar para que eu seja uma bênção e viver debaixo da sua bênção. Eu estou aqui agora para ser uma nova pessoa com um novo nome. E se é Ele que muda a minha história, eu estou aqui. Isso pode ser para nós hoje, nesse ambiente, um encontro transformador. Coisa mais difícil hoje de lidarmos num ambiente de igreja é o nosso próprio testemunho, gente. Não é muito incomum, assim, num grupo, dizer assim, como é que está a igreja hoje? E as pessoas começarem a falar. Como é que está a igreja hoje? Como é que está a igreja hoje? Fala da igreja. Como é que está a igreja hoje? O que as pessoas dizem? Está fria. Está distante. Está descompromissada. Os adjetivos para a igreja hoje são os piores. De quem nós estamos falando, gente boa? De nós. Hoje a gente estava falando de quem? Veja qual o incentivo que nós temos para os nossos filhos. Veja qual o incentivo que nós temos para nós. Por favor, relembre. O que o Senhor quer de mim? Eu quero que você fique só. Você nunca fica só. Eu nunca chego até você. Eu quero que você lute. Porque eu quero mudar a tua história. Mudar de nome é mudar de história. Porque quem conhecia Jacó não vai reconhecê-lo depois desse encontro. Eu queria falar com um ladrão. Eu disse, cara, não mora mais nenhum ladrão nessa casa. Eu queria falar com uma angustiada. Eu disse, meu irmão, a angustiada morreu. Não mora mais nessa casa. Porque ela teve um encontro. Hoje o seu nome é bem-aventurada. Muitos de nós, digo cristãos, hoje, estamos cheios dos ambientes de igreja e muito poucos com histórias transformadas. Porque esse ambiente se tornou um ambiente de troca, de barganha. Dá e recebe. E Deus não é assim. Em último, eu vou tocar em você, vou mudar teu nome. Você vai ser uma bênção, só que mancando. Você vai ser uma bênção, só que agora manco. Porque você não terá mais a velocidade que você tinha antes.
E você também não vai mais viver na estética que você tanto se preocupava. Jacó, receba a bênção, mudando de história. Só que agora você vai mancar para o resto da vida. Porque agora, assim, você sabe o teu devido lugar. E você vai fazer com que os outros sejam influenciados a tal ponto que aonde eu toquei, as pessoas não comerão dessa parte nos animais. Isso vai ser tão sério que vocês vão reconhecer o meu poder e o teu tamanho, que marcará até a gastronomia e a cultura gastronômica de um povo. Esse encontro mudou. Você vai mancar. Eu posso tirar vários ensinos aqui, mas eu tenho medo de não ser tão fiel ao texto. Eu passo a ouvir mais o meu Senhor dizendo coisas no meu coração, mas eu quero compartilhar com vocês só algumas. Dentre essas, é que a nossa preocupação não é mais como eu serei visto. E o nosso ambiente hoje, a nossa época, a nossa cabeça, é como nós seremos vistos. Porque a nossa preocupação é mais estética. Você pega quem tem filho adolescente aí, sabe do que eu estou falando. Não é bom? Não é uma coisa tranquila? Porque a gente olha para pessoas, você está linda, estou não. Não estou. Se você está bonito, rapaz, eu não estou. Essa roupa está linda, isso não está. Esse cabelo está perfeito, isso está horrível. Mas se você está pensando que é sua esposa, é porque ela tem cabeça de adolescente ainda, mas é coisa de adolescente. Mas uai, isso é meu marido. Não, é porque ele não cresceu, ele ficou velho, mas ele não cresceu. Porque ele ainda é um adolescente mimado ainda. Ou uma adolescente que se casou e já é mãe. Mas ela não amadureceu a esse ponto. Porque a nossa maior preocupação é como as pessoas me verão. E não como é que eu sou. Por isso que você vai mancar. Porque agora vai acabar com essa dor de cabeça. Você não tem mais como ter a vida um desfile. A vida para você não vai ser mais passarela não, Jacó. A vida para você não é mais uma passarela. A vida para você agora é um campo de combate. E um homem ferido. Por mim. Deus tem o melhor para nós. Só que Ele toca na articulação da nossa coxa. Deus tem o melhor para você. Só que Ele vai fazer com que a gente ande mancando. E isso é o melhor que Ele pode fazer por nós. Para que a gente se reconheça o quão frágil nós somos. E Ele não precisa fazer isso na parte física. Porque tem pessoas que não estão mais nem mancando. Eles estão de maca sendo trazidos pelos outros, mas não enverga. Jacó foi um homem que, como vocês sabem, terceiro patriarca. Abraão, Isaque, Jacó. Deus tinha um propósito para ele de fé e de uma descendência. Depois desse episódio, Jacó, ele faz um altar. Ou, pelo menos, ele dá um nome a um lugar. E a esse lugar que aconteceu tudo isso, ele deu o nome de Peniel, versículo 30. E sabe o que é que significa Peniel? Face de Deus. E aí, Jacó, ele dá um nome a esse encontro. Eu vi a face de Deus. E Ele me salvou. Um homem que estava sozinho, um homem que passou por muitas lutas, um homem que teve a sua história transformada, um homem que manca. E no final ele diz, Deus me salvou. Meus irmãos, Jacó, imaginarmos assim, Jacó fazendo um circuito inverso, voltando para as áreas por onde ele passou. Abraão fez isso. Imaginarmos Jacó, vou voltar por onde eu andei. E ele voltar a esse lugar. Está imaginando comigo?
E ele poder parar nesse ambiente e dizer, aqui, na beira desse rio, eu tive um encontro que Deus mudou a minha história. Você tem esse lugar? Você tem esse lugar que se você voltar à sua memória, e quem sabe naquele sítio, quem sabe naquele encontro, quem sabe naquela chácara, quem sabe naquele local escuro, quem sabe dentro do seu carro. Mas ali foi um encontro a ponto de você dizer, aqui, eu tenho uma história, eu tenho uma lembrança. Esse lugar se chama Peniel, porque aqui eu vi Deus face a face, e a minha vida foi transformada. Você tem esse encontro? Você tem esse lugar? E muitos de nós, logo depois, a gente olha na Bíblia, que ele teve outro local chamado Betel. Antes desse Betel, aqui Peniel. Antes, casa de Deus, Deus está aqui. Depois, vi Deus. Alguns de nós podemos ter esse Betel, mas ainda não Peniel. Eu reconheço casa de Deus, mas eu ainda não o vi face a face. E nós falamos de algo espiritual, falamos de algo que só pode ser discernido espiritualmente, e eu oro ao meu Senhor para que todos nós possamos compreender o que é ver Deus face a face. Porque não posso explicar isso de um púlpito, porque ver Deus é indescritível. É uma experiência singular, única e verdadeira. Eu vi o meu Senhor. Mas não foi um homem, mas eu vi o meu Senhor. Mas não foi uma briga, mas eu vi o meu Senhor. Por isso que é indescritível. Eu vi Deus, eu conheço Deus. As minhas angústias acabaram porque agora eu conheço quem é o meu Senhor. Os meus medos do amanhã se esvaziaram porque agora eu conheci o meu Senhor. Eu vi. A minha experiência com o Senhor agora passa a ser real. Não num ambiente de igreja, mas real. Por isso que João, na sua carta, primeira carta de João, ele usa muitas das expressões. Aquele que faz isso nunca conheceu Deus. Aquele que não ama o seu irmão nunca viu Deus. De tão real que é o relacionamento com Ele. E isso, o resultado deste ver Deus e conhecer Deus, é traduzido por aquilo que João diz como uma evidência indiscutível. Amar, praticar a justiça, não viver no pecado, não ser mais cheio de si. Eu acho textos assim claros e espero que de alguma forma Deus tenha me usado na sua vida para que ele se torne relevante. E que apenas como eu gosto de dizer, um cano, Deus tenha conseguido falar através da minha vida. Sei que existem muitas competições, um ambiente como esse, ele não é tão simples da gente se concentrar, da gente entender, mas faz parte da luta quando a gente quer mesmo. Algumas coisas passam a não ser tão significantes para a gente assim. Espero que tenha sido para você. Quem sabe Deus está lhe chamando hoje para um novo tempo, para um novo encontro, para que você atravesse o rio, essas coisas que você está tão apegados. E que a nossa história mude. E que, enfim, a gente possa dizer, eu fui salvo. Eu fui salvo.